Você sabia que existem dois tipos de tradução? Tem a tradução literal e a tradução adaptada. A tradução literal, como o nome já diz, ela é literal mesmo. Então é traduzido todas as palavras tintim por tintim e não pode mudar nada. Só que o ponto negativo da tradução literal é que muitas vezes é muito difícil entender o texto, entender o contexto, a mensagem que ela está passando. E outra coisa também, quando você joga o seu texto ali no Google Translator, ele faz a tradução literal. Por isso que quando você traduz ali em português, é muito difícil a pessoa que está recebendo esse texto em japonês entender o que você está falando. Tem uma história aqui no Japão muito interessante que se chama Mochi ga Kowai. É uma história assim que o protagonista da história, ele fala que ele tem medo de mochi. Você que mora no Japão, você sabe o que é mochi, né? Mochi é aquele doce japonês. Então o protagonista dessa história, ele fica falando pra todo mundo: "Ah, eu tenho medo de mochi, eu tenho medo de mochi". E as pessoas começam a achar muito estranho isso e começam a deixar mochi na frente da casa dele, achando que ele vai se assustar. Então as pessoas colocam o mochi na frente da casa dele e ele finge que tá assustado. E quando as pessoas vão embora, daí ele fica feliz, ele pega o mochi e come. E daí ele fica muito feliz. E no outro dia ele continua fazendo isso. Então as pessoas começam a deixar mochi na frente da casa dele todo dia. E todo dia ele fica assustado e as pessoas ficam felizes vendo a reação dele de susto. Mas ele que fica mais feliz ainda, por causa que todo dia ele tem mochi na casa dele. Então essa é a história do Mochi ga Kowai. Só que se falarem pra mim traduzir essa história, então eu vou traduzir essa história Mochi ga Kowai para um brasileiro de forma literal e o brasileiro não vai entender, porque esse doce ele é muito típico do Japão e ninguém sabe, ninguém no Brasil sabe o que é mochi. Então esse é o ponto negativo da tradução literal. A pessoa que vai ler, se ela não sabe o contexto, se ela não sabe a cultura, ela não vai entender o que está escrito, mas a tradução adaptada, ela entende o público que vai receber essa mensagem, que vai receber esse texto, e ela faz a tradução para que a mensagem, para que o texto, para que tudo a pessoa possa entender. Então essa é a diferença da tradução literal e da tradução adaptada.